Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio de número 40 do Back to Cast. Gente, um recadinho pra vocês aqui antes do episódio começar. Eu gravei este programa num dia em que eu estava com uma forte crise alérgica e por isso a minha voz não está das melhores. Hoje a minha voz está diferente do dia que eu gravei. Não sei se melhor ou pior, mas eu sinto que tá diferente. E na edição eu tive que tirar muitas pausas, muitas respiradas, muitas fungadas. Espero que eu tenha tirado tudo. Espero que isso não incomode vocês, mas de qualquer forma sinto muito. Tô deixando esse recado aqui no início porque o áudio original tinha mais de 25 minutos e pelo que eu vi o episódio ficou com uns 20 e pouquinho. Então, pra vocês terem noção do tanto que eu fiquei fungando e respirando durante a gravação. E o meu outro recado é, façam cardio, para que vocês consigam falar e a respiração de vocês não ficar péssima como a minha está. É isso, bom episódio. Tchau. Gente, voltei antes do que vocês imaginavam e eu também. Brincadeira, eu gostaria de ter voltado antes, mas não consegui gravar no mês passado porque eu estava sem notebook. A placa do meu computador queimou e ele ficou mais de um mês. Quase um mês, vamos exagerar, mas ficou aí quase um mês na assistência técnica, por isso que no mês de abril eu não consegui gravar pra vocês, mas cá estou. Queria muito ter gravado em abril, porque eu tava numa ansiedade muito forte pro show da Lady Gaga. Inclusive eu quero trazer esse conteúdo aqui pra vocês, falar um pouco sobre o pré, o durante e o pós-show. Vivi muita coisa, foi 5 dias de muita loucura e queria dividir isso com vocês também. Nesse momento, eu estou gravando um vídeo para postar no TikTok do Back to Cast, lá no Instagram também. Então, se você ainda não segue, vai lá seguir o podcast nas redes. E se você está me vendo pelas redes, muito prazer, eu sou a Bia. Não estou falando com a parede, meu podcast é solo e te convido a ouvir. Está disponível em todas as plataformas digitais. Não vou cortar isso do áudio, então se você for lá ouvir o podcast, você vai ouvir de novo tudo que eu tô falando aqui. E é isso, espero vocês. Um beijo. Prontinho, gravei o meu vídeo, fiz o meu merchan e agora eu quero introduzir um pouquinho o assunto desse episódio aqui com vocês, que é o seguinte, gente. Hoje é dia 15 de maio e tem alguns dias que a gente tá acompanhando aí a CPI das bets. E aí assim, Bia, o que é CPI? De onde vem? O que significa isso? O que está acontecendo? Para que serve? Vou explicar brevemente para quem não sabe ou não conhece esse termo. CPI são comissões parlamentares de inquérito. Elas são criadas quando é necessário apurar alguma situação, alguma medida, algo que está sendo realizado. Então, cria-se uma CPI para que seja feita uma investigação, para que as pessoas sejam ouvidas sobre determinado assunto e, assim, o poder público possa atuar em relação àquela situação, seja criando um projeto de lei, seja incriminando alguém, caso seja necessário. Então, as CPIs, elas são montadas para que essas investigações sejam feitas e, enfim, ações políticas sejam tomadas em relação a isso. E está rolando nesse momento a CPI das bets, que é para investigar como eu posso dizer, a legalização não, porque é um serviço legalizado na teoria. Mas está rolando essas bets que estão, essa CPI que está acontecendo é para investigar a participação de influenciadores e a forma como essas bets são divulgadas nas redes sociais. O que é muito importante, né? É muito importante que essa investigação seja feita e que tudo isso seja friamente investigado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que se tornou uma terra sem lei. Então a gente vê que os influenciadores, eles divulgam isso com contas demo, né? Ou aquele caso muito famoso da VTube, que é um vídeo ali que ela mostra que tá ganhando e no final tem a marca do editor de vídeo aparecendo. Então a gente sabe que por trás dessa divulgação, além de muito dinheiro, também tem muitas inverdades. É lógico que ninguém vai mostrar, ninguém vai fazer a divulgação perdendo dinheiro. Então eles estão sempre ganhando, estão sempre induzindo as pessoas. Os contratos ficam às vezes confusos de se entender. Então assim, tem influenciador que tem contrato
da miséria lá, contrato que você ganha uma porcentagem daquilo que os seus seguidores estão perdendo. E a gente sabe que esse tipo de jogo, assim como bingo, assim como o cassino, assim como a maquininha de caça-níquel que tem tudo que é boteco e também é ilegal, tá disponível para todas as pessoas e é algo viciante. E é nesse ponto que mora o problema. As pessoas estão acreditando nesses influenciadores de que elas podem ter ganhos exorbitantes nessas plataformas. A gente sabe que essas plataformas não são para você ganhar, até porque se você ganha, a plataforma não tem lucro. Então, é feito para que as pessoas percam. E com isso, as pessoas estão se viciando cada vez mais porque elas acreditam, elas veem esses influenciadores com muita credibilidade, então ela acredita no que aquela pessoa vende. Ingenuidade, burrice, não sei, não vou chamar essas pessoas de burras, pelo amor de Deus, mas assim, elas acreditam naquilo e elas vão lá e elas jogam, e com esses jogos elas vão perdendo dinheiro e elas vão se viciando. Claro, muitas vezes você não começa perdendo, você começa ganhando, e você acha que você vai ganhar mais, e você vai ganhar mais, e você vai ganhar mais, só que a banca sempre ganha. E aí, nisso, as pessoas começam a ficar endividadas, elas perdem dinheiro, elas perdem cartão de crédito, elas começam a pedir dinheiro emprestado, começam a vender coisas como um vício. Gente, vício. Isso vicia realmente. E a pessoa se vê numa situação de desespero onde ela precisa recuperar aquele dinheiro de alguma forma, e com isso ela continua jogando e perde o controle. E esse é o ponto muito sensível onde a nossa sociedade está se viciando massivamente nesse tipo de jogo de aposta. E aí as pessoas falam, mas ninguém tá te obrigando a jogar. Mas tem outras coisas que viciam e também são legalizadas. E aí eu vou dar um exemplo que eu li, se não me engano, no Twitter ou no Instagram, enfim, que era justamente uma pergunta assim: cara, imagine que uma pessoa alcoólatra tenha um bar no bolso 24 horas por dia disponível. Porque diferente de outros vícios, né, diferente do vício em drogas, diferente do vício em bebida, por exemplo, você tem um jogo ali no seu celular que tá na sua mão o tempo inteiro, a qualquer momento você pode jogar. Você recebe um monte de notificação, você vê influenciador falando. Isso não é só questão de influenciadores, porque a TV tá fazendo propaganda, nos ônibus tem propaganda, nas ruas. Cara, aqui perto de casa tem vários muros grafitados, negócio de Brasino, sabe? Então, essas propagandas estão em todos os lugares, mas o quanto isso está afetando a vida das pessoas é que é uma crise muito forte. Isso se torna um problema de saúde pública, né? Saúde mental pública. As pessoas estão viciadas e a gente precisa tratar isso de alguma forma. Até aí, tudo bem, né? Iniciou-se a CPI e alguns influenciadores que fazem parte desse meio, que divulga massivamente esses jogos, foram ali intimados a depor. Intimados. Você obrigatoriamente vai depor sobre aquele assunto. E aí, pelo que eu entendi, a Virgínia tinha um habeas corpus onde ela podia se negar a responder determinadas perguntas e a participação dela não era opcional. Então, ela deveria estar ali. E aí, quando a gente olha para o nosso plenário, por mais que seja, né, difícil de levar aquilo com seriedade, porque a gente ouve muita barbaridade, é um ambiente sério, é um ambiente que tem determinada vestimenta, determinada linguagem. E aí, a gente vê a Virgínia chegando para fazer ali o seu depoimento com um agasalho com o rosto da própria filha, expondo a criança. E aí, assim, cara, me desculpa, mas você expor uma criança no momento em que você está participando de uma CPI, que é um assunto sério, é um assunto vexatório, assim, é vergonhoso você ter que depor em uma situação como essa para alguém que tem valores reais. E você usar da imagem da sua filha, que é uma criança, nesse momento, é um mau caratismo que não tem tamanho, assim, eu não consigo descrever tamanho mau caráter que a pessoa tem que ter pra fazer uma coisa dessa. E ela chega lá com seu agasalho, com seu moletomzinho, com um copo Stanley rosa, com a marca
da sua empresa registrada, porque ela sabe que muitas pessoas, né, que aquilo vai ter uma grande audiência. A gente vê ela chegando sem toda aquela maquiagem, sem toda a superprodução que a gente tá acostumada a vê-la por aí, simplesmente com o cabelinho lavado, um óculos para não chamar muita atenção, mantendo a limpeza do rosto, muito bem assessorada. E aí isso é outra coisa que me deixa muito irritada, é as pessoas tratarem tudo isso como, ai, como ela é ingênua, como ela é bobinha. Não, gente, uma mulher que tá faturando 750 milhões por ano com uma marca de produtos ruins não tem nada de boba. Nada. Ela não tem nada de burra. Burra sou eu. Ela não tem nada de burra. Absolutamente nada. Tudo ali, exatamente tudo. Desde a vestimenta, a maquiagem, o cabelo, levar o marido, chegar cumprimentando todo mundo, mandar um Deus abençoe nossa audiência, bora pra cima. Tudo foi milimetricamente calculado pra viralizar. Ela faz tudo pra viralizar. Não tem um peido que ela não solte na presença das pessoas que não seja na intenção de ser um viral. Então não pensem que aquilo tudo foi só porque ela é uma menina boazinha e bobinha, né? E o deboche com que é tratado uma situação tão grave me irrita profundamente. A forma como aquilo é... A senadora, cara, me fazer concordar com a Soraya e com a Damares é demais pra minha sanidade. 2025, caralho. Mas assim, a senadora pergunta pra ela, mas você nunca viu ninguém que tenha falido ou que esteja numa situação de miséria por conta dos jogos? Não vi. Não sei. Ai, pega vídeo recente. É muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. E aí, por que eu resolvi falar sobre isso? Porque tá se tornando cada vez mais comum as pessoas valorizarem demais essa grande futilidade. Isso é muito preocupante, cara. Há umas 2 semanas... Não, semana passada... Tava um alvoroço na internet, assim, todo mundo falando sobre uma briga de 3 adolescentes, sei lá quantos adolescentes, que é filha de não sei quem, que namora com não sei quem, e que estão brigando. E eu assim, caralho, meu Deus do céu, por que as pessoas estão tão preocupadas com a briga de 3 adolescentes no TikTok? Por que as pessoas valorizam tanto os memes dentro de uma CPI, de um bagulho que é sério? Vendo que uma mulher de 20 e poucos anos na cara tá literalmente debochando de quem tá perdendo a vida. Tem gente se matando por conta de jogo de aposta. Tem gente destruindo casamento, destruindo famílias, graças a esse tipo de jogo. Tem família sendo destruída, tem gente perdendo tudo que tem. E a pessoa tá levando isso no deboche. Sabe, eu vou usar essa roupinha aqui pra vender mais moletom daqui a uns dias, pra vender mais coisa na minha marca, vou postar stories saindo daqui. Isso aí é claro, é marketing, mas assim, ela não leva a situação na seriedade que precisaria ser levada, ela debocha do nosso plenário, literalmente, e as pessoas fazem disso um grande meme. Sabe, uma grande piada. A gente é tão admirado pela capacidade de rir da própria desgraça, mas chega uma hora, galera, que não tem mais graça. Literalmente. A pessoa está brincando com a cara de 50 milhões de pessoas que a seguem pra ver a rotina dela com aquele monte de criança, aquela grande exposição que ela faz com aquelas crianças, etc. Então, assim, é muito complicado de se ver. Mas é isso, Brasil. É revoltante, sinceramente. E aí a gente vai acompanhar os desdobramentos de tudo isso. Tem outros influenciadores para depor, tem outras pessoas. Eu já vi, assim, um movimento de reclamações até dos próprios influenciadores sobre a diferença de tratamento que a Virgínia recebeu durante essa CPI. E assim, cara, um senador da República, uma pessoa que trabalha para o povo, se levantar para tirar foto com a pessoa que está ali para prestar depoimento é muito ridículo.
é muito absurdo, é muita falta de respeito com o povo brasileiro que paga o salário desse indivíduo, que trabalha 3 vezes na semana pra não fazer bosta nenhuma, a não ser ficar postando videozinho na internet. Então, assim, não tem como não se revoltar, cara. Não tem como eu, uma pessoa que eu trabalho todos os dias, eu acordo cedo, eu trabalho o dia todo, eu bato meu ponto, eu paro de trabalhar, eu dependo de uma segundo emprego, né, de uma segunda renda para conseguir manter as minhas contas em dias e viver com dignidade. Graças a Deus eu não tenho necessidades, mas para viver com dignidade eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu preciso, né, dos meus sacrifícios, porque eu não sou uma pessoa abastada, nunca fui. E ver essas pessoas ganhando milhões de reais por mês da desgraça alheia e ver o quanto elas se sentem acima das leis, acima de tudo, sabe? Poderosas a ponto de não precisar ter o mínimo de respeito com a legislação brasileira, com a casa que tá ali para representar os direitos do povo. Uma pessoa que não precisa, ela abriu a boca pra falar que faturou 700 e não sei quantos milhões de reais. E ela fala isso abertamente nas lives, nos stories, enfim. E cara, essa pessoa não precisa depender de algo que vicia, que faz mal pras pessoas pra viver dignamente. Ela não precisa disso. Mas ela faz questão simplesmente para alimentar o próprio ego. E é muito triste, muito decepcionante, muito vergonhoso ver o quanto de gente defende essa mulher com unhas e dentes, e se ela estiver vendendo fralda com cocô da filha dela, vão dar a vida pra comprar, sabe? E isso é algo realmente triste de reconhecer enquanto sociedade. Acho que falhamos muito, falhamos demais. Mas é isso, minha gente, eu queria botar tudo isso pra fora de algum jeito, porque é algo que realmente me trouxe uma grande indignação, assim, e aí quanto mais eu vejo, mais eu me enojo com isso, porque, sabe, não, gente, não, pelo amor de Deus, como que as pessoas estão vendo isso como com graça? Como que as pessoas estão rindo disso? E ao mesmo tempo eu fico, como que eu me surpreendo? A gente viveu uma pandemia onde um presidente debochava de quem tava morrendo. Sabe? Então, assim, o que mais pode surpreender? O que mais pode nos surpreender nesse país, não é mesmo? Mas eu sou o tipo de cidadã que eu prezo muito e eu tenho muito zelo, tenho muita paixão pelo meu país, de verdade. E eu adoraria ver a gente vivendo melhor. Ver a gente realmente mais evoluído como sociedade. Eu acho que, infelizmente, talvez eu não veja essa evolução acontecer, porque o que eu estou vendo nesse momento é um regresso extremo, né? Cada vez mais a gente tá regredindo como sociedade. A gente tá vendo aí, né, tantas desgraças acontecendo e as pessoas preocupadas com futilidades que... E aí eu posso estar sendo muito hipócrita também falando tudo isso, porque há 2 semanas atrás eu estava vivendo por um show gratuito de uma celebridade americana, italiana, seja lá qual é a sua nacionalidade. Mas ainda assim, eu acho que isso diz muito... É muito mais sobre mim do que sobre o todo. E eu me preocupo muito mais com o todo do que comigo mesma. Me preocupo muito mais com a sociedade do que apenas com os meus próprios interesses. E eu sei que, até associando ao show, foi muito mais benéfico para a sociedade como um todo do que tem sido essa propagação de jogos de azar que tá destruindo a vida das pessoas. E aí, gente, eu vou deixar para vocês aqui uma sugestão para que ouçam alguns episódios do Não Inviabilize que falam sobre o vício em jogos. Então, fala sobre esse perigo. Um episódio se chama Zebrinha, tá disponível aí em todas as plataformas, eu acredito. O outro episódio se chama Bets, também do Não Inviabilize. E tem um episódio chamado Cristiano e o Office Boy Estudioso, que tá disponível no Histórias da Firma. O Histórias da Firma é um podcast da Deia exclusivo da Amazon Music. Isso não é uma publi,
por mais que eu gostaria que fosse. Mas são histórias que falam um pouco sobre o vício em apostas, e só quem convive, só quem já conviveu, só quem tem conhecimento sobre como é viver com uma pessoa viciada sabe o quanto isso destrói a família inteira. Sabe, todo mundo que tá em volta, todo mundo que tá ali no entorno de alguém que tem um vício, adoece e sofre junto. E aí eu trago como exemplo a autobiografia, a biografia da Amy Winehouse, que mostra o quanto o vício acabou destruindo a vida dela. E tantos outros exemplos que a gente tem, né, na vida, na história do nosso país, sobre pessoas viciadas que destroem realmente a própria vida. E se você que tá ouvindo isso por alguma razão está sofrendo com algum tipo de vício, procure ajuda. Procure o CAPS mais próximo de você. Eu acho que a gente faz muita piada com o CAPS, mas o CAPS é um serviço excelente, que presta um serviço incrível para nossa sociedade e pode te ajudar de alguma forma caso você precise. É um atendimento gratuito. O CAPS é uma veia do SUS. Viva o SUS, proteja o SUS, por favor. O SUS é incrível. Então, se você precisa, procure um CAPS para começar o seu tratamento. Você pode procurar um psicólogo que vai te ajudar também a iniciar um tratamento contra o vício. Você pode acessar grupos de jogadores anônimos, assim como temos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Existem grupos de apoios para jogadores anônimos, onde você pode se abrir, encontrar pessoas que estão passando ou já passaram pela mesma situação que você e podem te ajudar. E você pode entrar em contato com o CVV, que é o Centro de Proteção à Vida, que também está disponível para que você possa conversar com alguém que vai te ajudar nesse momento. O número é 188. Centro de Valorização à Vida, perdão. Procure ajuda, indique esses contatos para alguém que você sabe que precisa de ajuda. Não deem ibope, gente, não deem palco para esse tipo de influencer. Se a pessoa tá lá divulgando tigrinho, dá um follow mesmo. Faça essa pessoa sentir na pele que o estrago que ela faz na vida dos outros não é brincadeira. Então, meu recado hoje era esse, porque eu estou realmente muito incomodada, tô muito indignada realmente com essa situação, porque eu acho que extrapola demais os limites do senso, sabe? E o Brasil não merece passar por isso. O Brasil não merece esse tipo de tratamento. A nossa sociedade precisa de pessoas que realmente agreguem e não tragam cada vez mais destruição. Meu recado hoje era esse, gente. Olha só apareço aqui pra reclamar mesmo, né? 1000 perdões. Prometo que eu vou voltar o mais breve possível pra contar pra vocês como foi o show. Foi uma experiência maravilhosa. Ou nem tanto, né? Tudo depende do ponto de vista. Mas volto aqui pra tratar com vocês sobre isso. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Meu beijo. E eu fui.